Fala, curiosos, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Davi Costa. E bem, galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre personagens de quadrinhos, que são, né, aqueles heróis e vilões, né, que nos conquistaram quando éramos criança. Aí, né, chegava aquelas cenas de luta e nos emocionava. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, atualmente vocês sabem que existe dois estúdios que são rivais, que estão em competição entre quadrinhos, filmes e séries, que é a DC e a Marvel. Bom, então, mas vocês já pararam para pensar que os personagens, tanto heróis ou anti-heróis ou vilões, já pararam para pensar que eles têm algumas coisas em comum, que são os superpoderes, a forma como eles se vestem também, e às vezes algumas histórias também. E para o vídeo de hoje aqui eu vou trazer a semelhança entre os personagens da DC e da Marvel. Bom, o primeiro deles é o Batman da DC Comics e o Homem de Ferro da Marvel. Então, esses dois super-heróis têm histórias distintas. Porém, né, isso não impede de eles terem algo em comum, pois os dois não têm superpoderes. Porém, os dois, eles têm um QI muito elevado de uma pessoa normal. São dois estrategistas, criam projetos para vencer supervilões e se tornaram super-heróis logo assim na juventude. Então, o que vai diferenciar é que o Batman ele usa um traje normal, que é, né, aquele traje que impede de ele levar balas. Já o Homem de Ferro não, ele usa uma armadura. Ele usa uma armadura como arma. O Batman não. O Batman ele já usa o seu corpo como se fosse uma arma para combate e defesas. Os segundos super-heróis é o Príncipe Namor da Marvel e o Aquaman da DC, que não tem muita diferença neles. Eles praticamente são reis de Atlantis, têm a mesma história. Foram criados por um pai humano e uma mãe que era de Atlantis. Os seus superpoderes também são muito semelhantes, que os dois eles têm experiência em combate, super força e, o mais incomum, se comunicar com a vida marinha. Mas o que vai diferenciar neles são as suas vidas que eles vivem, pois o Aquaman ele é mais herói. Já o Namor, ele é praticamente um anti-herói. Ele já enfrentou os Vingadores algumas vezes, né? E faz de tudo para proteger Atlantis, como o Aquaman. Mas o que vai diferenciar é mais esse contexto de anti-herói e herói. Os terceiros super-heróis que têm algo em comum é o Homem-Formiga da Marvel e o Electro da DC Comics. Hank Pym e o Ray Palmer são dois cientistas que descobriram um jeito para encolher os objetos. E eles usam isso para o combate ao crime. O Electro e o Homem-Formiga, eles têm praticamente um pensamento, que é aquela frase que todos nós conhecemos: tamanho não é documento. Então, né, não vai haver muita diferença. A única diferença, para ser mais exato, é que o Homem-Formiga, ele controla as formigas, né? Ele usa um aparelho de eletromagnetismo para se conectar com as formigas. Já o Electron não. Ele já trabalha sozinho. E não precisa assim de muita ajuda para um combate ao crime. Os terceiros personagens não vão ser exatamente os heróis, mas sim os maiores vilões que nós amamos. O nosso queridíssimo Thanos da Marvel e o nosso querido Darkseid da DC Comics. Galera, sinceramente não tem como dizer que eles não são muito diferentes. O que vai mudar neles é só os poderes.
Bom, né? O Thanos ele tem super força como o Darkseid, tem uma pele impenetrável como o Darkseid. Mas o que vai mudar nos dois é os poderes do Darkseid, porque o Darkseid ele pode voar e tem aqueles raios ômega nos olhos, né? Já o Thanos não tem isso. Ele só tem força, pele impenetrável e depende de algumas armas para um combate. Mas o que é muito semelhante nos dois é que eles são conquistadores, né? Os inimigos deles são os maiores super-heróis do universo, dos dois universos, né? E obviamente os dois são grandes ameaças para o universo. Mas um fato curioso é que o criador do Thanos inspirou o Titã Louco no deus, né, que o Darkseid ele é meio que um deus nos quadrinhos. Inspirou ele no Darkseid. Ele mesmo confirmou que o Thanos foi inspirado no Darkseid. Os quintos super-heróis que têm algo em comum é o Mago Supremo Doutor Estranho da Marvel e o Mago Supremo da DC, Senhor Destino. Os dois praticamente são os magos mais poderosos dos seus universos. Né? Eles sabem bastante, né? Os poderes são semelhantes a magias. E os dois, né, têm a capacidade de voar. E o mais semelhante entre eles é que eles preferem trabalhar sozinhos. Eles simplesmente preferem se manter neutros durante um conflito. O sexto personagem é o Cara de Barro da DC e o Homem de Areia da Marvel. Os dois praticamente têm uma parte da história em comum, né? Que os dois, durante uma experiência, eles tiveram seu DNA substituído por material arenoso e se tornaram criminosos. Os dois eles têm a habilidade, né, de se transformar em qualquer coisa a seu favor e têm a habilidade de possuírem, de criarem objetos através dos seus braços. Então praticamente eles têm muita coisa semelhante. O sétimo da minha lista são os personagens anti-heróis, Soldado Invernal da Marvel e o Capuz Vermelho da DC Comics. Os dois praticamente têm uma história em comum. Trabalharam ao lado dos maiores super-heróis da história e durante o conflito eles foram mortos. Eles foram dados como mortos. E só depois de algum tempo eles já surgiram de volta. Né? Que o Capuz Vermelho foi morto pelo Coringa e o Buck foi morto durante uma missão. E depois de um tempo eles voltam à vida através de projetos. Uma outra coisa que eles têm semelhante também são suas habilidades. Eles têm um ótimo combate corpo a corpo e trabalham com armas. Tanto em artilharia quanto em facas ou outros tipos de lâminas. Agora, em oitavo lugar, eu coloquei personagens. Que são, né, as duas heroínas ou anti-heróis. Que é a Gata Negra da Marvel e a Mulher Gato da DC. Além das suas vidas serem completamente distintas, né, as suas histórias são uma diferente da outra, o que os torna tão semelhantes é que tem vezes em que elas trabalham como heroínas e tem vezes que elas trabalham como criminosas. As duas, elas têm, além disso, elas têm um romance pelos dois super-heróis, né? A Gata Negra pelo Homem-Aranha e a Mulher Gato pelo Batman. Além de elas terem um nome que é praticamente comum, gato, né? As duas são ótimas combatentes do crime, preferem trabalhar sozinhas, né? Como criminosas, né? Elas trabalham sozinhas.
Agora, em nono lugar, os dois super-heróis que têm habilidades comuns. Apesar de terem suas vidas completamente distintas, eles têm habilidades em comum, que é o arco e flecha. Sim, eu estou falando do Arqueiro Gavião da Marvel e o Arqueiro Verde da DC Comics. Obviamente, né, os dois têm uma história distinta. O Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, ele é praticamente um bilionário. E já o Gavião Arqueiro, né, o Clint Barton, ele é praticamente um agente da SHIELD. Ele trabalha para o governo. O que os torna tão semelhantes, obviamente, é o seu combate corpo a corpo e um modo de usarem arco e flecha para o combate ao crime. Em último lugar, eu coloquei os personagens Ultron da Marvel e o Brainiac da DC. Os dois praticamente têm histórias distintas, né? O Ultron foi criado... Nos quadrinhos diz que ele foi criado pelo Homem-Formiga. Nos filmes dos Vingadores, Era de Ultron, diz que ele foi criado pelo Tony Stark, né? Já o Brainiac não. O Brainiac é uma forma de vida criada a partir de um experimento, né? Que durante um combate, né, ele foi derrotado e foi dado como morto. Até descobrir que ele se tornou uma forma de vida artificial. Os dois eles são programações. Eles trabalham com robótica, com máquinas. E já enfrentaram a equipe de super-herói mais poderosa do universo. Então praticamente o que muda entre esses dois robôs, essas duas programações, são só as suas habilidades em controle de máquinas. E é isso. Bom, curiosos, e esse foi o vídeo. Essa foi a semelhança entre esses super-heróis da DC e da Marvel. Eu posso não ter selecionado uns favoritos, né? Que tem o Flash, o Mercúrio, o Capitão América e o Guardião, né? Mas aqui eu listei apenas esses 10. Então esse foi o vídeo, pessoal. Se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Então é isso tudo, pessoal. Valeu e falou!